O ano só começa depois do carnaval, será? Literatórios hoje de Casa Nova. E com isso, também gostaria de revisitar um autor que eu gosto muito. E ao menos uma vez por ano eu leio um livro inédito para mim. Como eu faço com alguns outros autores, como vocês já me conhecem há algum tempo, sabem que o Philip Roth está no hall dos meus autores favoritos, dos meus escritores contemporâneos favoritos. E nada como um bom livro do Nathan Zuckerman para a gente comemorar esse novo cenário tão querido e tão bacana. Entramos em contato com Zuckerman já... Como é que fala no fim da sua vida? No outono da sua vida? No inverno da sua vida? No outono da sua vida. Exatamente, quando já balança a roseira, ok. Na verdade, eu estou falando tudo isso, mas o importante antes é contextualizar, porque tem quem não conheça o Zuckerman. O Nathan Zuckerman, ele é o personagem que acompanhou o Philip Roth pela sua carreira. Ele aparece em diversos livros e ele sempre dá voz a um outro personagem. Geralmente na sua obra, o Zuckerman, ele é um escritor que vai contar a história de alguém que fez parte do passado dele de forma bem peremptória. Então a gente conhece a biografia, né, dessa pessoa através do olhar desse homem perspicaz, desse judeu que foi criado no mesmo lugar que foi criado o Philip Roth, que é desse local, né, de New Jersey chamado Newark. Ele tem uma trajetória meio paralela com o Roth, mas obviamente a gente não confunde jamais a vida pessoal do autor com a vida dos personagens. E isso é muito discutido no Fantasma Sai de Cena. Apresentado o personagem, para quem não conhece, nesse momento, que é um livro de 2006, nós encontramos o Zuckerman já no outono da sua vida, com mais de 70 anos, vivendo na Nova Inglaterra há mais de 11 anos, em uma casa isolada, que a pessoa mais próxima mora a alguns quilômetros dele, tendo um laguinho para nadar todos os dias, e isso é recorrente a um câncer de próstata que ele teve, que o deixou tão impotente quanto com uma incontinência urinária muito desagradável para seguir o seu curso normal, muito humilhante para um homem que foi um sedutor, que teve uma vida repleta de emoções, que por muito tempo passou pelos momentos mais efervescentes de Nova York. E depois de 11 anos, ele vai voltar a Nova York para ter um último suspiro, uma última esperança de vida, procurando o seu urologista para fazer um processo, para realizar um procedimento que pode melhorar, que pode mitigar um pouco essa incontinência urinária. O que ele não espera é ter um encontro com uma figura do passado dele, que foi mulher de um escritor que morreu um pouco depois que ele se lançou como autor, mas que foi um mentor dele. Deixou belíssimos contos, jamais um romance, uma obra muito enxuta, muito concisa e que é grande fonte de inspiração para o Zuckerman. Ele encontra a mulher com quem esse escritor viveu nos últimos 4 anos de vida e talvez a detentora de suas memórias. Nesse emaranhado, após 11 anos sem abrir um jornal, tendo pouquíssimas notícias do mundo fora, ele compra um exemplar na New Yorker para ler as resenhas, para ler os títulos, né, indicados, se integrar um pouco, ficar um pouco a par do que acontece no mundo literário. Ele já é um escritor super consagrado e ele encontra um anúncio um tanto curioso, que é um jovem casal de escritores que quer trocar de casa durante um ano. Que deseja ir para um lugar sossegado e oferece a sua casa num lugar muito privilegiado de Nova York em troca. Ele num ímpeto, né, esse homem recluso, em um ímpeto de vida, em um ímpeto de se conectar novamente com o mundo, resolve responder o anúncio, entre em contato. São as vésperas das eleições do segundo mandato do George W. Bush. E ele se integra a isso de forma muito... Ele tem um grande impacto com isso, porque a mulher do casal está extremamente tocada com isso, ela está com medo de ficar em Nova York e ela tem muita esperança de que os democratas ganhem essas eleições. Como bem sabemos, né, como a história conta, não foi o que aconteceu. Mas o Zuckerman, apesar de já estar no fim da sua vida,
se toma de amores, de uma paixão maluca por essa moça, o que acaba sendo todo o nutriente que ele precisa e tudo que ele precisava para recomeçar a sua vida, voltar a sonhar e voltar a viver. Ao mesmo tempo, ele não se encontra nas melhores condições físicas e mentais. Em uma narrativa forte, concisa e completamente perfeita, assertiva. O Philip Roth dá um presente para o leitor, que é O Fantasma Sai de Cena. Então não importa o livro dele que você escolher para começar a ler, caso você nunca tenha lido Roth, qualquer leitura vai ser uma leitura muito certeira. E essa não ficou atrás. Grata e felizarda sou eu por ter iniciado o ano com a minha primeira leitura do Roth ter sido essa. Eu só posso indicar e desejar boa leitura a todos. Sinopse em 3 palavras de Fantasma Sai de Cena é mazela, retorno e incandescência. Boa leitura, até o próximo Literatório, tchau, tchau. Fosse como fosse, o atrativo das roupas era acompanhado pela voz, pela fala rápida, cálida e musical, até mesmo quando ela estava irritada, e o forte sotaque texano da sua região do Texas, as vogais relaxadas, macias, em particular o i e seu jeito de ligar uma palavra a outra preguiçosamente, fundindo-as. Não era aquele sotaque texano áspero, aquela fala de cowboy de George W. Bush, e sim a fala dos texanos cultas, mais próxima do dialeto sulista que o Bush pai nortista adotou. Algo de aristocrático nesse falar, pelo menos no de Jamie Logan. Fiquei tão satisfeito quanto Billy de vê-lo em casa. Não importava se as roupas não tinham nada a ver com a minha presença. Havia algo profundamente excitante no modo como ela fazia questão de não ligar para mim. Não há uma situação que um homem apaixonado não consiga explorar em proveito próprio. Olhar para ela provocava um choque visual. Eu absorvia sua imagem com os olhos do mesmo modo como um engolidor de espadas engole uma espada.